Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Que bom que estamos juntos para celebrar o terceiro domingo da Páscoa. Na nossa celebração hoje, celebraremos por todas as intenções que temos presentes em nossos corações, também em ação de graças a Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco de Assis, Nossa Senhora das Graças. Pelos 45 anos de casamento do Fernando e da Iria, por todos os aniversariantes da semana, Padre Claudidei, Helena Pompeu, Silvia Aparecida Quinalha, Ana Lúcia Gazi, Ademir Boarrage, Flávia Fusato, Maurício Bodstein, Silvana Costa, Arnaldo Pompeu, Marisa Garcia, André Jacó Fusato, Jairo Nunes, Andréia, Augusto, Niro, Ademar José Marques, também por Alessandro Luiz, Luiz Carlos, Mercedes, Neide e Elza. Por uma intenção particular, e nas intenções da família Barbosa, Carina, Caíque, Carla e família, Thaís, Sérgio e família, Sônia e família, Ana Cláudia, Fabiana e família, Vitória Inácio e família, Lúcia e família. Pelos falecidos, Lázaro de Moraes, Sidney Françoso, Zilá Borner, Emília Correia, Cleverson Pereira, Helenice Katayama. Todos celebramos o 7º dia. Agora celebramos também na intenção de pessoas que fazem, então, 30 dias de falecimento. Josefina Capelari, Silvana Coimbra, José Cosmos de Souza e Edier Sais. Na intenção dos falecidos, Maria Aparecida Matos, Antônio Tortorella, Dorvalina da Silva, Olga de Sérgio, Miase Záquia, Osman Stefan, Neide Stefan, Ana Paula Osvaldo, Hélio Cartolano, Maria de Jesus Bezerra, Isaura Rosane Batista, Adelino de Assis, Bete Savaia, Manuel Nunes, Jacira Rodrigues, José Chamorro, Odilon Fernandes, Padre Silva, Alberto Ferreira, Lourdes Pacheco, Ângela Freitas, famílias Chiamarella, Valverson, Chiavenato, Paladino e Nardari. O Senhor ressuscitado caminha e nos convida a formar comunhão com Ele, ao redor da palavra e da partilha do pão da vida. Com o coração em festa, celebremos sua Páscoa, que se realiza nas pessoas e comunidades que depositam a fé e a esperança em Deus, promovem a partilha e criam laços de comunhão e de solidariedade. Por sua morte, a morte viu o fim, do sangue derramado a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Jesus me amou e se entregou por mim. Os homens todos podem ao mesmo repetir: não temeremos mais a morte, a dor. O coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou.
do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs que de suas casas nos acompanham pelas redes sociais de comunicação, nos acompanham nesta celebração. E também irmãos que estão aqui ao vivo na Igreja Divino Salvador. Jesus Cristo ressuscitado, nosso Divino Salvador, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Os discípulos de Emaús, que certamente tinham convivido com Jesus de Nazaré, num primeiro momento tiveram dificuldade de reconhecê-lo agora como ressuscitado. Contudo, reconhecem o Senhor na palavra do misterioso peregrino, palavra que aquecia o coração deles, e o reconhecem ao partir do pão em sua casa, e vão confirmar a sua fé no ressuscitado quando se encontram plenamente reunidos na comunidade nascente dos discípulos e discípulas do Senhor. Possamos também nós reconhecer o Senhor ressuscitado e nos encontrar com Ele hoje, na palavra, na Eucaristia e nos vínculos de nossa comunidade cristã do Divino Salvador e outras, e também, com certeza, em nossa própria família, na alegria, nas dificuldades e na labuta do dia a dia. Vamos pedir a Deus, Pai de bondade, que derrame sobre nós a graça do seu perdão e paz, cantando. Senhor, que sois eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós, Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus, Pai de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E cantemos alegremente o hino de louvor. Nos altos céus, paz na terra aos seus amados, a vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos.
Cristo, unigênito do Pai. Voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Amém. Glória, glória a Deus nos altos céus. Glória, glória a Deus nos altos céus. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos e filhas de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. É tempo de silêncio, é tempo de calar, aqui neste lugar. Deus nos vai falar. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Queremos te ouvir. Queremos te ouvir. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto, vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ele o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia
que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Diga ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, que até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho ao meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria. Até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Delícia eterna é alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil
herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que alegria, Cristo ressurgiu. No Evangelho ele vai falar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão. Sua palavra vamos aclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos, e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles.
Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado Padre Nadai, prezados irmãos e irmãs que rezam conosco de suas casas, também todos os que estão aqui nos ajudando nesta celebração. Continuamos como igreja a nossa vivência do tempo da Páscoa, que se encerra com a festa do Espírito Santo. Estamos no terceiro domingo e somos instruídos pela Sagrada Escritura e na celebração se torna palavra do Senhor, palavra da salvação. Observamos na primeira leitura de hoje o que chamamos de querigma, isto é, o anúncio da ressurreição de Jesus pelos apóstolos à multidão. Esse anúncio vem acompanhado de uma profissão de fé. Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Isso significa que a ressurreição de Jesus é a confirmação, a homologação da parte de Deus, o Pai, de toda missão de Jesus. Suas palavras, suas ações, sua vida revelaram a vontade do Pai para todos nós. A morte não é o fim de tudo. Ele está vivo. Jesus, embora morto como um bandido perigoso, descumpridor da lei, não estava errado. Deus o exaltou e sua ressurreição confirma sua fidelidade ao Pai e atesta que seus ensinamentos são verdade e vida. O ânimo com que Pedro e os apóstolos anunciam essa verdade atraiu multidões para Jesus ao longo dos séculos. Prova disso somos nós, cristãos, depois de 2000 anos. Portanto, também temos que ser animados pela proposta de Jesus. Temos que atrair pessoas para a vivência do Evangelho. Temos que dar testemunho de fé, trazer esperança aos corações desanimados. Na segunda leitura, São Pedro nos lembra que Jesus nos fez ver o ser de Deus. Ele é Pai e nos chama à santidade. E, portanto, é preciso viver neste mundo respeitando a Deus, ou seja,
cumprindo a sua vontade, aquela que Jesus nos revelou. O Evangelho nos narra o conhecido episódio dos discípulos de Emaús. Desse texto, podemos tirar alguns ensinamentos. São dois os discípulos. Um é Cleofas, o outro não tem nome. O que pode ser um convite a cada um de nós para percorrermos juntos o caminho que nos leva ao reconhecimento do ressuscitado. Os discípulos estavam andando pela estrada, tristes, decepcionados, talvez até desorientados. Havia morrido aquele do qual eles esperavam a modificação da própria vida. Desanimados porque pararam na morte, tida como o fim de tudo. Esperança perdida. E agora? Como será? Como recomeçar? Penso se essa caminhada dos discípulos não se assemelha à nossa caminhada atual. Vivendo esta pandemia que modificou totalmente a nossa vida, sentimos-nos muitas vezes tristes, desanimados, sem perspectivas. Até quando será isso? Como será depois disso tudo? Como seremos? Parece que a cruz ficou mais pesada. Aumento do desemprego e da violência doméstica. Hospitais lotados. Famílias chorando, perdendo seus entes queridos. Agentes da saúde morrendo. Uma situação ainda maior de pobreza que se descortina. A impossibilidade de estar com a família, de encontrar os amigos, de manifestar um gesto de carinho. Até o rosto, que expressa alegria, tristeza, afeição, não pode ser mostrado. Estamos quase que desfigurados. Parece que vivemos em um caos, em uma situação sem saída. Vontade de chorar, sentimento de impotência, sensação de desânimo. Mas será que é isso que Deus quer de nós? Onde está a nossa fé? Indo um pouco mais além no texto, vemos que Jesus se põe no meio deles, caminha com eles, porém não o reconhecem. Mas abrem o coração e falam de sua tristeza. Contam sobre os acontecimentos em Jerusalém. Falam de Jesus, o profeta, poderoso em obras e palavras, que foi morto e crucificado pelos sumos sacerdotes e pelos chefes do povo. Falam de sua decepção. Nós esperávamos que fosse libertar Israel, mas percebemos que a morte de Jesus foi tão dolorosa que eles perderam o sentido de viver em comunidade. Abandonaram o grupo dos discípulos. Algumas mulheres tentaram ajudá-los a perceber que Jesus estava vivo, mas não acreditaram. E Jesus, iluminando a situação com o Antigo Testamento, ajuda-os a entender o que estavam vivendo. Essa palavra tocou-lhes bem fundo, pois mais tarde iriam afirmar:
Não estava ardendo o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Porém, essa explicação não foi suficiente para lhes abrir os olhos, para sentirem a presença de Jesus com eles. Ora, Jesus também caminha conosco. Ele se interessa por nossas dores e alegrias. Quer nos ouvir pela oração que fazemos. Sua palavra, proclamada na comunidade, chega ao nosso coração. Ele se faz íntimo de nós. Apresenta-nos o plano de salvação do Pai que se realizou nele, para toda a humanidade, e continua hoje por meio de seus seguidores, a Igreja. Ainda que separados neste momento de quarentena, nossa comunidade não se desfez. Não abandonamos a comunidade. Continuamos igreja que ouve, acolhe e procura viver a palavra de Jesus e que vai ao encontro dos irmãos. Fazemos agora de nossa casa a igreja doméstica, que se alimenta da palavra de Deus à espera da grande comunidade. Avançando ainda no texto, vemos um gesto de acolhimento, de fraternidade por parte dos discípulos a Jesus. Fica conosco, cai a tarde e o dia já declina. Jesus não é convidado para um rito religioso, mas é acolhido como um irmão de caminhada. E aí então a partilha acontece. Partilha da vida, partilha de oração e de pão. Nessa partilha, os olhos se abriram e veio o reconhecimento. É Ele. Ele está vivo. Não era invenção das mulheres. Ele está no meio de nós. Descoberta de fé. E isso lhes deu força e coragem para se unirem novamente à comunidade e partilharem da experiência com Jesus. Sentiam-se fortes e animados para enfrentarem os desafios que viriam. Prezados irmãos e irmãs, no gesto de partir o pão, a Eucaristia, e também o pão da vida, da fraternidade, é que nossos olhos se abrem e percebemos a presença de Jesus conosco, cumprindo a sua promessa de não nos deixar órfãos, animando-nos a anunciar a boa nova. E não é disso que precisamos hoje? Não é isso que está acontecendo no meio de nós? Nos gestos de partilha e solidariedade por todos os cantos da terra, enxergamos na fé a presença de Jesus, que realiza um milagre no meio de nós, que faz hoje o nosso coração arder, que nos ensina a generosidade, a partilha, a solidariedade. Da cruz brota a ressurreição, da morte a vida, da tristeza a alegria, da decepção a esperança. Assim sendo, continuemos nossa vida de comunidade por um momento separada, mas não desfeita, pois ela se faz por Cristo, na força do Espírito Santo, da palavra e da Eucaristia. Fortaleçamos nossa fé em Jesus, que caminha conosco. Busquemos nossa esperança na palavra de Deus e alimentemo-nos da Eucaristia, celebrada em comunidade, que nos faz viver como irmãos, na prática do amor e da solidariedade. Que assim seja.
Queridos irmãos e irmãs, em comunhão com toda a igreja, vamos professar a nossa fé. A fé que professaram os discípulos de Emaús, a igreja primitiva de Jerusalém, e essa fé chega até nós. Sobretudo hoje, reafirmamos a nossa fé no Cristo ressuscitado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a Jesus ressuscitado, que faz de si um dom para nós, peçamos que ilumine a nossa vida cotidiana, dizendo: vinde ficar conosco, Senhor. Senhor, quando a Igreja é incompreendida e perseguida, e seus ministros têm dificuldades em perceber o grande valor de sua missão evangelizadora, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando as autoridades e as instituições se mostram indiferentes aos desamparados e adotam políticas públicas que não proporcionam vida digna, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando as comunidades cristãs se fecham em si mesmas e não se abrem à partilha e à solidariedade com outras mais necessitadas, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando no dia a dia vossos seguidores se deixam vencer pelo medo e pelo desânimo e não dão espaço à esperança e à alegria, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando não percebemos vossa presença entre nós, andando ao nosso lado e à nossa frente, para nos indicar o caminho, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Senhor Jesus, fazei sempre arder em nosso coração vossa palavra, e nos ensina o caminho para a vida e a felicidade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em cada Eucaristia, depois de ouvir o pão, a palavra, recebemos o pão que Jesus parte para nós. A bênção sobre o pão e o cálice é o memorial de sua Páscoa. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa igreja, que é mãe, deseja que a ciência do gesto de ofertar, pois se atualize durante a vida toda,
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa celebração eucarística seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo nesse tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos aos anjos e santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho,
nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Inácio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, em especial Lázaro Norte de Moraes, Helenice e Deco Catayama, Josefina Capelari, Silvana Ramos Coimbra, José Cosmos de Souza, Edier Sais, Sidney Françoso, Zilá Borner, Emília Correia, Cleverson Pereira, Isabel Pavan Viais, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, aleluia. Amém, amém, aleluia. Amém, amém, aleluia. Amém, aleluia. Amém, amém, aleluia. Amém, aleluia. O Senhor derrama sobre nós continuamente o seu Espírito, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Por isso, confiantes, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de todos os perigos enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, paz e unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro
tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém come deste pão, tem a vida eterna, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. E a comunhão do corpo e sangue do Senhor nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém. Vou deixar vocês, irmãos, eu sigo a lei. A tarde cai, Senhor, a noite já vem. E Jesus entrou, louvou, partiu o pão, feriu de amor o nosso coração. Os dois amigos viajavam em direção a Emaús, falando sobre o acontecido e sobre a cruz. Aproximou-se um viajante, nem notaram ser Jesus. No seu olhar, nos corações, faltava luz. Vou deixar vocês, irmãos, eu sigo a lei. A tarde cai, Senhor, a noite já vem. E Jesus entrou, louvou, partiu o pão, feriu de amor o nosso coração. Então Jesus lhes perguntou de qual assunto vão tratando. Os dois pararam com aflição, interrogando. Somente tu és visitante, estranho aqui. Chegaste quando é voz geral, Jerusalém está comentando. Vou deixar vocês, irmãos, eu sigo a lei. A tarde cai, Senhor, a noite já vem. E Jesus entrou, louvou, partiu o pão, feriu de amor o nosso coração. E prosseguir a explicação, surgiu Jesus de Nazaré,
de lar humilde, a Mãe Maria, o Pai José. Audaz profeta e poderoso, serviu a Deus. Javé foi condenado e preso à cruz por mãos e pés. Vou deixar vocês, irmãos, eu sigo a lei. A tarde cai, Senhor, a noite já veio. E Jesus entrou, louvou, partiu o pão, feriu de amor o nosso coração. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, nós temos um pedido a fazer, né, a toda a comunidade que nos acompanha, né? Nós estamos precisando da doação de tecido, de algodão, mas principalmente de elástico, para um grupo de pessoas aqui da paróquia que está confeccionando máscaras para serem doadas para a Caritas Arquidiocesana, e o elástico sumiu. Então, nós precisamos da colaboração de vocês, quem puder, doando tecido de algodão e elástico, né, desse tipo aqui, para a confecção das máscaras. Muito obrigada. Quero também dizer que a nossa secretaria está funcionando no horário das 8 da manhã às 5 da tarde, por telefone, não é? Então, se alguém desejar marcar intenção de missa, pode telefonar. Se alguém quiser vir para trazer algum alimento para as famílias que são assistidas pelos vicentinos, pode telefonar antes e terá alguém para receber estas doações. Se alguém também quiser fazer alguma doação, colaboração com a paróquia, pagando o seu dízimo ou trazendo alguma oferta, pode também fazer, sempre telefonando antes, não é? Para que a pessoa da secretaria possa atender. As vacinas continuarão ao longo desta semana, porém, nós nunca sabemos o dia em que de fato eles virão, porque depende de terem a quantidade de vacinas para oferecer. Então, em princípio, haverá todos os dias, mas pode ser que se acabar a remessa, eles podem não vir num dia ou num período do dia. Então, fiquem atentos, não é? Mas saibam que em todos os dias o estacionamento estará aberto para a vacina. Quero ainda agradecer de coração a todas as pessoas aqui presentes, os leitores, os acólitos, os músicos, os membros da técnica, a equipe do surdos, mudos, a equipe da Pascom, enfim, todos os que colaboraram para que hoje a gente pudesse estar, mais uma vez, entrando no lar de vocês, com a permissão de todos, para as nossas orações em comum. Somos uma comunidade viva, como lembrei na homilia, não dispersamos a comunidade, não nos separamos dela, não abandonamos a comunidade. Vivemos um tempo especial que
se Deus quiser, passará em breve e de novo estaremos nos reunindo como família, como seguidores de Jesus, como pessoas convocadas pelo próprio Deus para estarmos reunidos, celebrando a memória da morte e ressurreição de Jesus. Muito obrigado a todos, obrigado ao Padre Nadai e a todos que nos acompanharam de suas casas. Ao longo da semana, temos enviado áudio sobre uma reflexão, na verdade é uma reflexão sobre as leituras do dia, mas também no próximo domingo, né? Enquanto estivermos nessa situação, todos os domingos estaremos aqui às 10h30, rezando com vocês a Eucaristia. Um bom domingo a todos. Peço ao Padre Zé Luiz e também aos que estão nos acompanhando acrescentar um pequeno comunicado. Na linha aí do pedido que foi feito da confecção de novas e mais máscaras para as pessoas que são acolhidas nas casas-abrigo da Caritas Arquidiocesana, pois a Arquidiocese de Campinas, através da Caritas, está para fazer um novo acordo com a Prefeitura, que está pedindo, inclusive, diretamente à Caritas, que abramos uma nova casa, agora bem maior, para acolher moradores em situação de rua, que eles mesmos estão querendo ser acolhidos, protegidos e cuidados nesse momento que todos vivemos. Nesta semana, provavelmente, nós vamos selar este acordo, que é um novo desafio para a Caritas e para as pessoas que colaboram conosco e com o poder público também, para acolher esses irmãos, que entre todos são os mais necessitados e que correm maior risco. Será uma casa grande para mais ou menos 40, 50 pessoas. Isso implica em equipar toda a casa, ter funcionários dia e noite para cuidar destas pessoas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A cada invocação nós respondemos amém. Deus, que pela ressurreição de seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E na alegria do Senhor ressuscitado, Divino Salvador, vamos em paz, fiquemos em paz, e o Senhor esteja sempre convosco. Amém. Só complementando antes do canto final, uma informação às pessoas que estão nos acompanhando, tem o QR Code na tela, é um sistema que chama PicPay de contribuição virtual. Então, as pessoas podem estar se perguntando o que é isso. Então, a partir de hoje, a gente está implementando esse sistema para que as pessoas que não possam, né, vir aqui, e também, lógico, o ideal é isso, que elas não venham, né, que fiquem em casa e façam a contribuição de forma virtual. Desculpe não ter falado, né, isso antes. E aproximando o celular do QR Code, que fica na tela, a pessoa pode fazer a sua contribuição, que, é lógico, será muito bem-vinda. Bom domingo a todos, até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau. Nasceu o sol, Lindarebó, manhã de luz, porque Jesus venceu a morte e nos deu a nova vida. Jesus ressuscitou. Veio o jardim, como floriu, aquela flor desabrochou e nos olhares brotou a esperança. Jesus ressuscitou.